Olá galera, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Davi Peixoto e resolvi postar alguns vídeos sobre teologia. E aí nós vamos iniciar esse primeiro livro, esse primeiro nível, né, considerando como um nível básico em teologia, conhecendo a Bíblia. Eu não tenho pretensão aqui em querer converter ninguém, mas a minha pretensão é compartilhar os primeiros passos para quem queira conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, conhecer um pouco mais sobre o cristianismo em si. Tudo bem? Preparado? Essa é a nossa primeira aula. Eu não sei como é que vai ser a percussão disso, e logo depois, à medida que surgirem os comentários, eu postarei adendos. Então essa série inicial ela é chamada de primeiros passos, né? Vamos considerar aí como se fosse a nossa sala de aula chamada Na Palavra. Então, primeiros passos vai ser o nosso tiro inicial, tá certo? Como já disse, eu me chamo Davi Peixoto, meu e-mail está logo aqui embaixo. À medida que forem surgindo dúvidas, críticas e sugestões, eu vou criando adendos. Então, por exemplo, esse é o vídeo de número 1, primeiros passos. Eu posto posteriormente adendo do nível básico, primeiros passos. E aí nesse adendo eu respondo as perguntas e as sugestões e as críticas num outro vídeo posterior. Tudo bem? Está preparado? Eu fiz aqui uma apresentação muito simples em PowerPoint, que é justamente para que você possa acompanhar os primeiros passos mesmo da teologia. Então, primeira coisa que nós devemos ter como princípio básico é a própria Bíblia, e nós devemos conhecer essa Bíblia antes de tudo, né? Então vamos lá? Eu fiz aqui um rascunho bem simples. O que nós precisamos saber? Que a Bíblia é uma coleção de muitos livros, por isso que ela é chamada de Bíblia. Esses livros estão divididos em duas seções. Quais são as seções? O Antigo e o Novo Testamento. São duas partes. Esse Antigo é conhecido também como Velho Testamento, né? Então, para seguir a ordem aí da sequência, vamos iniciar com o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele conta a história do povo de Israel e descreve a vida religiosa dos israelitas como sendo o povo de Deus, né? Então, nós vamos ver aí que o Antigo Testamento ele é dividido em 4 blocos. São os blocos Pentateuco, que vai tratar basicamente de leis, né? A sua essência maior é a lei, embora nós temos aqui alguns outros livros que não vão enfatizar tanto a lei e que nós vamos detalhar daqui a pouco. Nós temos os blocos, o bloco 2, que são os livros históricos, que vão retratar boa parte da história de Israel, né? Nós temos o bloco 3, que são os livros poéticos, que vai retratar muita filosofia. Você vai encontrar muita filosofia aqui, você vai encontrar muita reflexão, muito conselho, enfim, nesse bloco 3. O bloco 4, ele é dividido em duas partes, né? São livros chamados livros proféticos, ou seja, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Essa é a divisão básica do Antigo Testamento. Ele é dividido em 4 blocos, que é para ficar mais fácil para você entender. E nós vamos aqui discutir cada bloco, cada livro. Eu vou dar uma pincelada muito rápida, e ao término desse primeiro vídeo, nós vamos lançar o segundo, o terceiro, até que se esgotem o nível básico. Depois eu vou retomar esses livros
com maior profundidade. Aí nós vamos discutir um pouquinho mais sobre cada livro, a essência de cada livro. Aí eu acredito que nós vamos ter para cada livro aí algumas aulas, tá certo? Então vamos começar com o primeiro, chamado Pentateuco. O nome Penta já te lembra alguma coisa, né? Já te lembra aí a quantidade de 5. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 livros. Esses livros aqui, de autoria de Moisés, eles estão encabeçando o Antigo Testamento. São os 5 primeiros livros. Vamos lá, vamos ver cada um deles. Basicamente, nós vamos encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis, ele faz uma narrativa da criação e vai apresentar a relação de Deus com o homem, com o ser humano. E também vai apresentar a promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. É muito importante você que está iniciando agora e querendo se aprofundar na Bíblia, que a essência do Antigo Testamento, ela vai estar basicamente pautada nisso daqui, ó. A promessa de Deus a Abraão. Basicamente isso. É claro que no meio de toda a história nós vamos ter alguns outros personagens, alguns não, milhares de outros personagens, mas basicamente tudo vai girar em torno dessa promessa feita a Abraão. Tudo bem? Então Gênesis, ele vai falar o início da criação, certo? Como criou a terra, como criou os animais, como o homem foi criado. Depois nós vamos retomar isso daí com maior profundidade. Lembrando que, a priori, a nossa essência aqui é Abraão, a promessa feita a Abraão. Depois nós vamos encontrar o livro de Êxodo. O nome Êxodo significa saída, saída. Conta como Deus livrou os israelitas da vida de escravidão no Egito, e Deus fez um pacto com eles e lhes deu leis para ordenar e governar a sua vida. Então, quer dizer, aqui existiu uma promessa para Abraão. Este Abraão tinha uma promessa de ter uma descendência, de ter milhares e milhares de pessoas nascidas através dele, né? Então, essas pessoas que foram nascendo ao longo da história, elas foram se voltando, né, dando as costas para Deus, e como consequência disso, eles foram acometidos de uma escravidão, certo? A escravidão no Egito, a sua vida de escravidão. Só que Deus não quer que o seu povo se perca. E o Deus, ele zela pelo teu povo. Então ele fez um pacto com eles e deu leis. Essas leis nós vamos encontrar aqui, ó, Levítico. É o livro de Levítico. O livro de Levítico, olha lá, o nome do livro se deriva do nome de uma das 12 tribos de Israel. O livro registra todas as leis e regulamentos a respeito de rituais e cerimônias. Então, quer dizer, esse livro, ele vai ditar todas as regras de comportamento, certo? De adoração, de culto, de religião. Então o livro de Levítico, ele vai mostrar para o povo como que deve ser feita a adoração, como que deve ser feito o holocausto, quais são os requisitos básicos para a ordenança sacerdotal, o que é um profeta, enfim. Aqui eles vão mostrar uma série de requisitos para as tribos de Israel. Essas tribos, elas virão não de Abraão diretamente, porque a promessa a Abraão, ela se estendeu para Isaac. Depois de Isaac, ela foi estendida para Jacó. E em Jacó, essas tribos começaram a nascer. Na realidade, as tribos nasceram aí a partir de Jacó, e com grande participação, enorme participação daquele que recebeu porção dobrada, que é
José, o filho de Jacó, certo? Mas isso daí é um assunto mais complexo, nós vamos ver mais para frente. Números é o próximo livro. Os israelitas vagaram pelo deserto durante 40 anos, antes de entrar em Canaã. Que Canaã é essa? Canaã é a terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Então, antes de entrar nessa terra, o povo, por pecar, o povo, por se esconder de Deus, o povo, por rejeitar a vontade de Deus, acabou vagando e sendo escravo também, né? E vagando são as consequências antes de entrar em Canaã, que é a terra prometida. O nome do livro se deriva dos censos promovidos durante esse tempo no deserto. Então, vários censos foram realizados neste período, certo? Um outro livro é o livro de Deuteronômio. Moisés pronunciou 3 discursos de despedida pouco antes de morrer. Na realidade, a gente entende que Moisés morreu porque ele deixou de viver entre os homens. Mas nós bem sabemos que ele esteve em um monte e ali Deus o recolheu para si. Então a gente considera a passagem dele, a saída deste mundo, como sendo a sua morte, né? Nesse Deuteronômio, esses 3 discursos, Moisés recapitulou com o povo todas as leis de Deus para os israelitas. O nome do livro expressa essa recapitulação, ou segunda lei. Quer dizer, uma lei só, que já era essa em Levítico, foi insuficiente. Então o livro de Deuteronômio veio para reforçar e muitas vezes para recuperar muitas coisas que o povo havia se esquecido pelo tempo, ou por relaxo, por relapso, né? Então Deus fez com que Moisés ali reforçasse o pacto, a importância de se aproximar de Deus. Então nós entendemos aí que o Pentateuco é um livro basicamente pautado em lei, né? Que são Levítico, Números e Deuteronômio, que vão reger essas leis, mas Gênesis e Êxodo, ele não é um livro de leis, ele é um livro que vai iniciar a história do homem, do pacto que Deus, da relação de Deus com o homem, a promessa de Abraão. Êxodo vai retratar a saída do povo do Egito, vai retratar também a escravidão do povo do Egito, né? Números, ele vai mostrar aí o censo promovido, né? Então você vai ver muita descendência, você vai ver muito nome nesse livro de Números aqui. E Deuteronômio reforça a aliança que Deus já havia prometido com o seu povo. Tudo bem? Até aqui, Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Beleza? Vamos passar para o próximo vídeo, para a próxima lâmina, que são os livros históricos. Os livros históricos, como o próprio nome já diz, são históricos. Ou seja, são livros que vão marcar, vão deixar registrado grandes feitos e também desfeitos do povo de Deus. Então nós vamos encontrar Josué, foi o líder dos exércitos israelitas em suas vitórias sobre seus inimigos, os cananeus. Ou seja, para que o povo recuperasse essa terra, que é a terra prometida, porque essa terra era deles já por natureza, mas como eles rejeitaram, como eles não obedeceram, enfim, outras pessoas tomaram posse dessa terra. Então nós podemos entender que o povo que estava lá não era um povo digno daquela terra. Então Josué, ele foi o líder, o grande líder depois de Moisés, o grande líder para conduzir o povo nas guerras dos cananeus. Então o livro mostra a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Depois da conquista, Josué, depois dessa conquista da terra prometida, certo? Terra prometida, Josué dividiu para as 12 tribos de Israel, as 12 tribos. Aí vem um livro chamado Juízes. Os israelitas constantemente desobedeciam a Deus,
e caíam nas mãos de países opressores. Deus constituiu juízes para livrá-los da prisão. É interessante que o livro de Juízes você vai encontrar muitas pessoas. Por quê? Deus não contava com reis. Não existia reis nessa época, né? Embora o povo desejasse ter um rei. Foi o que aconteceu mais para frente. Nós vamos ver aqui nos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, você vai encontrar o povo desejoso de um rei, querendo ter um rei, porque todas as outras nações tinham um rei, menos os israelitas. Aí foi um momento em que Saul foi ungido a rei, né? Mas aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então o livro de Juízes, os israelitas eram presos, eram saqueados, as mulheres eram tidas como escravas, os jovens eram roubados também dos seus pais, de suas famílias, para serem escravizados. Então Deus levantava juízes, né, para libertar o seu próprio povo. Depois nós vamos encontrar um livro de Ruth. Aí você vai encontrar o amor e a dedicação de Ruth e a sua sogra Noemi são o tema deste livro. O livro de Ruth vai mostrar vários aspectos, a relação familiar. Você vai encontrar um marido que resolve sair de casa com a família sem a direção de Deus e acaba morrendo, mas você vê Deus livrando Ruth. Você vê a relação de Ruth com a família, com a sogra, né? A gente vê muita gente falando mal de sogra. Então você vai ver Ruth tendo um grande relacionamento com a tua sogra. É um livro muito importante, muito importante. Depois nós vamos encontrar 1º e 2º Samuel. É importante enfatizar que nós devemos falar primeiro, porque são dois livros, 1º e 2º, assim como Reis, que também 1º e 2º Reis. Eu ouço muita gente dizer por aí 1ª Samuel. Naturalmente que essa confusão é feita por conta do Novo Testamento, que existem as cartas. As cartas, sim, você diz primeira carta aos Efésios, primeira carta à igreja tal, primeira carta a fulano, entendeu? Então você vai encontrar aqui primeiro livro de Samuel. Samuel foi o líder de Israel no período compreendido entre os juízes e Saul, o primeiro rei. Quando a liderança de Saul falhou, Samuel ungiu Davi como rei. Aqui você vai encontrar o povo querendo o rei, então Deus vai e entrega ao rei a esse povo. Segundo livro de Samuel, sob o reinado de Davi, a nação se unificou e se fortaleceu. No entanto, depois dos pecados de Davi, adultério e assassinato, tanto a nação como a família do rei sofreram muito. Você vai encontrar aqui, a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Agora você imagina, esse homem segundo o coração de Deus, adúltero e assassino. Então você vê que por aí Deus, ele é muito além do que a gente entende, o que a gente compreende. Então o livro de 2º Samuel vai retratar essa vida de Davi, que teve muita glória, teve muito a cooperação que ele deu a nós nos dias atuais, principalmente aos Salmos, a história dele, a história do gigante, é algo que contribui muito para a nossa fé. A vida de Davi é tão interessante que esses detalhes, adultério e assassinato, acabam ficando em 3º, 4º plano. É difícil alguém falar de Davi tendo em mente o adultério e assassinato que ele cometeu. É difícil. Normalmente as pessoas vão falar dos grandes feitos de Davi, e é assim como é assim que nós devemos lembrar, mas está registrado aqui muita coisa que Davi fez. Depois disso nós temos o 1º livro de Reis. Este livro inicia com o reinado de Salomão em Israel. Depois de sua morte, o reino se dividiu em consequência da guerra civil entre norte e sul, resultando no surgimento de duas nações, Israel no norte e Judá no sul. Queridos, é interessante entender o seguinte: Israel e Judá
são duas nações que vieram daqui, ó, de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. De Jacó é que vieram, aliás, o próprio Jacó era Israel. Então, quer dizer, você vai encontrar aqui duas nações brigando, duas nações que saíram da mesma fonte, do mesmo lugar, serviam o mesmo Deus, mas com ganâncias diferentes, com posições, ambições diferentes. Então você vai encontrar primeiro Reis, e você vai te ajudar a entender um pouquinho que o mundo em que nós vivemos hoje não tem muita novidade. Não é muita novidade quando você vê ambição entre membros da família, o filho que quer tomar o lugar do pai, o lugar do irmão mais velho, a cunhada que quer a outra cunhada longe, enfim. Isso não é novidade. Aqui você já vai encontrar grande parte desses acontecimentos. Vamos lá? O segundo livro de Reis. Israel foi conquistada pela Síria em 721 a.C. É importante dizer que essa nação aqui, chamada Israel, ela é a nação que Deus escolheu para ser sua. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, Antigo Testamento conta a história do povo de Israel e descreve a vida religiosa dos israelitas como povo de Deus. Então, quer dizer, aqui você tem o povo de Deus sendo conquistado, dominado pela Síria em 721 a.C. Depois nós vemos Judá pela Babilônia, ou seja, as duas nações que se separaram aqui, uma querendo tomar território da outra, uma querendo ser melhor que a outra, acabam sendo ambas sendo destruídas, sendo devastadas aqui pela Babilônia e pela Assíria. Depois, essas duas nações também terão as suas consequências, porque você vai encontrar ao longo da história que Deus também busca, como é que eu posso dizer, dar o troco para essas. Deus usou essas duas nações para castigar Israel e Judá, mas lá na frente, essas duas nações, elas também serão castigadas. Mas essas duas nações aqui, Israel e Judá, elas sede altos e baixos, então ora está adorando a Deus, ora volta para o pecado, ora para a idolatria, ora para a consagração. Então eles voltam-se para Deus futuramente, mas os assírios e os babilônicos não. Então a destruição deles é bastante feia, bastante complicada. Esses acontecimentos foram considerados como um castigo ao povo pela desobediência às leis de Deus. Então, quer dizer, voltando lá, essas leis aqui, ó, Números, Levíticos, Deuteronômio, essas leis, elas não foram totalmente obedecidas. Quer dizer, eles já foram castigados aqui no Egito. Deus mostrou o conceito para eles aqui em Levítico, Números e Deuteronômio, mas eles voltaram a pecar. Deus deu livramento através de Josué, Juízes, através do rei Davi, mas não teve jeito. Eles voltaram novamente a vacilar e aí foram devastados aqui. 1 Crônicas, esse livro inicia com a genealogia de Adão até Davi e em seguida conta os acontecimentos do reinado de Davi. Então muita coisa que você não vê aqui no livro de Samuel, que basicamente vai retratar todo o teor da vida de Davi, você encontra aqui, ó, 1 Crônicas, e aqui também em 2 Crônicas você vai encontrar alguns detalhes que você não encontra aqui no livro de 1 Reis, certo? 1 Reis. Vamos lá? Então, 1 Crônicas e 2 Crônicas, o livro inicia com a genealogia de Adão, então você vai ver um monte de nomes, esses nomes são de extrema importância, então com o tempo nós vamos ver alguns nomes e você vai ver qual é a importância deles. 2 Crônicas, esse livro abrange o mesmo período de 2 Reis, mas com ênfase em Judá e o Reino do Sul e seus governantes, certo? Então você vai pegar um pouquinho mais da história de Judá. Depois você vai encontrar Esdras, depois de estar cativo na Babilônia, que é aqui, ó,
o povo de Deus retornou a Jerusalém. Um de seus líderes era Esdras. Alguns chamam de Esdras. Este livro contém a admoestação, a correção que Esdras fez ao povo para que este seguisse e honrasse a lei de Deus. Então, quer dizer, veja que o tempo todo o povo peca, o povo erra, o povo se perde. Deus vai lá e levanta uma pessoa e a pessoa dá a vida para que o povo se corrija. Tá certo? Então nós vamos encontrar depois em Neemias, depois do templo também foi reconstruída a muralha de Jerusalém. Neemias foi quem dirigiu esse empreendimento. Ele também colaborou com Esdras para restaurar o fervor religioso do povo. Então, olha, vocês estão vendo aqui, né? Israel, Judá, eles foram tomados, foram castigados, então eles perderam. Os muros das cidades daquela época eram que protegiam a cidade, né? Então essa proteção ela é fundamental nessa época. O que que aconteceu? O povo estava sem muro e também sem ordem religiosa. Aí o que que acontece? Esse povo sem ordem religiosa e sem a proteção na sua cidade é um povo vulnerável, tanto espiritualmente falando, quanto materialmente e politicamente falando, né? Então Deus levanta aqui Neemias para restaurar o muro de Jerusalém, o muro da cidade, perdão, o muro de Jerusalém, claro, mais especificamente a proteção do povo, e Esdras é levantado, e com a ajuda de Neemias também, para restaurar a ordem religiosa, fazer valer a palavra religião. Para quem não sabe, religião é religare, né? Religar Deus religar o homem a Deus na realidade, certo? Depois nós vemos a história belíssima, a história da rainha Esther. O que que basicamente esse livro vai tratar? Deus, como ele tem um forte vínculo com essas duas nações, Israel, com essas duas terras, com essas duas cidades, com esses dois povos que na realidade deveriam ser considerados um apenas, mas aqui por conta dessa briga nós vamos fazer essa distinção. Como Deus tinha essa aliança com ambos, os judeus que vieram de Judá, tanto é que o termo judeu ele só vem a existir depois da tribo de Judá, certo? Então a tribo de Judá veio da tribo de Judá, vieram os judeus. Esse povo chamado judeu foi, como que eu posso dizer, surpreendido com uma determinação de um certo senhor para que eles fossem extintos da terra, né? Então o livro de Esther vai relatar a história de uma rainha judia da Pérsia que denunciou o complô que visava destruir seus compatriotas. Com isso, ela evitou que todos fossem aniquilados. Então a Esther é uma jovem que por sua beleza, sua simplicidade e sua comunhão com o teu povo, acabou salvando o próprio povo. Aí você vai tirar grandes ensinamentos através do livro de Esther. Um outro bloco, que é o terceiro, são os livros poéticos, certo? Jó, por exemplo, nós fazemos a pergunta, né? Por que sofrem os inocentes? Então leia o livro de Jó, que você vai entender por que os inocentes sofrem. Até os dias de hoje, nós vamos ajudar a entender um pouco, né? Depois, nós vamos encontrar o livro de Salmos. Normalmente a gente fala livro de Salmos, mas o correto seria Cânticos de Salmos, certo? Porque são ali cânticos, são frases musicais, digamos assim. Mas não tem problema, se você disser que é livro de Salmos, a gente vai entender da mesma forma. Estes salmos foram usados pelos hebreus para expressar sua relação com Deus e abrangem todo o campo das emoções humanas, desde a alegria até o ódio, da esperança ao desespero. Então, esse livro de Salmos vai expressar a relação dos hebreus com Deus, né? Então aqui você vai encontrar alegria, ódio,
esperança, desespero, fé, falta de fé, né? Medo da morte, enfim, você vai encontrar muita coisa e como superar essas barreiras. Depois você encontra Provérbios, este é um livro de máximas, de pensamentos de sabedoria. Você vai encontrar, para uns consideram como dicas, outros vão considerar como conselhos, outros vão considerar como verdades absolutas, mas enfim, Provérbios vai dar grandes ensinamentos de sabedoria, ensinamentos éticos, de senso comum acerca de como viver uma vida reta. Porque o que Deus praticamente levantou aqui, ó, em Levítico, Deuteronômio, Números, o que Deus mais queria do povo era uma vida reta. Então, nada mais proveitoso, nada mais interessante, já que a Bíblia é considerada um manual, você ter um manual de etiqueta, digamos assim, de vida reta, de vida de retidão com Deus. Depois disso, nós vamos encontrar Eclesiastes. Na sua busca por felicidade e pelo sentido da vida, este escritor, conhecido como filósofo ou pregador, faz perguntas que continuam presentes na sociedade contemporânea. É um livro muito filosófico. Você que gosta de ler trechos isolados e refletir sobre esses trechos, você vai encontrar aqui, aliás, nós vamos encontrar futuramente muitas passagens aqui que vão dar até mesmo um nó na nossa cabeça. Cantares de Salomão, este poema descreve o gozo e o êxtase do amor. Simbolicamente tem sido aplicado ao amor de Deus por Israel e o amor de Cristo pela igreja. Novamente eu reforço aqui, ó, a ideia de pacto, de aliança de Israel, de Judá, né? Novamente. Então, Cantares de Salomão, você vai ver até requintes, digamos assim, sensuais, né? O poeta aqui, no caso, ele fala da mulher, ele fala dos seios da mulher, inclusive. É um livro bastante interessante da gente discutir futuramente. E por fim, para encerrar o primeiro livro, primeiro bloco, né? Entre Novo e Antigo Testamento, nós vamos para os livros proféticos. Os profetas maiores. Por que profetas maiores? Esses 5 profetas aqui, aí você vai ver os menores logo na frente. Esses 5 profetas, eles são considerados profetas maiores porque suas profecias, muitas delas ainda vão se cumprir nos dias de hoje. Ainda ainda vão acontecer, né? Ainda vai acontecer uma coisa ou outra que boa parte do mundo ainda vai ver. Quem viver verá. Isaías, o profeta Isaías, trouxe a mensagem dos juízos de Deus às nações, anunciou um rei futuro. Esse rei que ele está anunciando é Jesus. A semelhança de Davi, prometeu uma era de paz e tranquilidade. Então essa era de paz ainda não chegou. Jesus já veio a esse mundo, mas essa era de paz e tranquilidade ainda não. Por isso que é profeta maior, ainda vai acontecer. Jeremias é um outro profeta. Ele predisse o justo juízo de Deus, embora sua mensagem seja basicamente de destruição. Jeremias também falou do novo pacto com Deus. Então esse povo, ainda nós, os seres humanos, ainda vamos viver esse novo pacto, né? Aí você pode fragmentar esse pacto também aí, como se fosse a vinda de Jesus como o novo pacto, né? Lamentações de Jeremias, tal qual Jeremias havia predito, Jerusalém caiu cativa de Babilônia. Este livro registra 5 lamentos pela cidade caída. Você quer saber quais são os lamentos? Vamos deixar mais para frente. Ezequiel, a mensagem de Ezequiel foi dada aos judeus cativos na Babilônia. Ezequiel usou histórias e parábolas para falar do juízo, da esperança e da restauração de Israel. Então veja, olha que interessante. Ezequiel fala de Israel. Então coisas que
ainda não aconteceram em Israel. Por isso que nós vamos considerá-lo também como profeta maior. Daniel é um outro livro. Se manteve fiel a Deus, mesmo enfrentando muitas pressões quando cativo na Babilônia. Este livro inclui as visões proféticas de Daniel. Olha que interessante. Ele foi pego aqui, ó. Lembra? Israel foi conquistada pela Síria e Judá pela Babilônia. Então, quando Babilônia veio e tomou Judá, a Babilônia já era uma potência gigantesca. Ela veio, deixou Judá que nem como é que eu posso dizer, uma cidade desolada, pobre, pobre, pobre. E nesse assalto que eu tinha falado para vocês, além de destruir muita coisa, além de pegar alguma coisa, eles pegavam muitos jovens para que esses jovens fossem treinados no exército babilônico. Um desses jovens é esse camarada aqui chamado Daniel. Então, ele se manteve fiel, porque Babilônia era pagã, Babilônia tinha os seus deuses, tinha a sua idolatria, e Daniel, ele se recusou a viver essa idolatria, certo? E muitas das profecias dele, por exemplo, a profecia da estátua, né, do rei Nabucodonosor, ainda está por concluir, que nós vamos ver lá na frente. Depois dos maiores vêm os menores. Quais são os menores? Oséias. Oséias se vale de sua experiência conjugal, em que ele era dedicado à sua esposa, mesmo sabendo que ela lhe era infiel, para ilustrar o adultério que Israel tinha cometido contra Deus e para mostrar como o fiel amor de Deus pelo seu povo nunca muda. Queridos, é o seguinte, aqui ó, vamos desde o princípio. Deus fez uma promessa, essa promessa o povo descartou, o povo brincou com essa promessa, aí Deus deixou o povo escravizado no Egito, mas deu livramento, né? Livrou o povo, esse é o primeiro. Depois deu o livro para que eles se consertassem. Foi insuficiente esse livro, deu depois Deuteronômio, também foi insuficiente. Depois levantou Josué. Josué levou o povo até a terra prometida. Foi insuficiente, porque o povo se voltou contra Deus novamente. Aí Deus levantou os juízes para tirar o povo do pecado, certo? Depois Deus levantou o rei. Olha que interessante. Depois Deus levantou homens para restaurar a ordem religiosa, para proteger a cidade, para livrar, levantou uma mulher para livrar o povo da morte, né? Homens para falar de normas, de retidão. E aqui nós vemos no profeta menor, ele que casou com uma mulher que o traía constantemente, e ele queria nada mais, Deus queria nada mais dizer ao profeta Oséias que assim era Israel, como a mulher de Oséias. Um dia estava com Oséias, outro dia estava com outro homem. Um dia estava com Oséias, outro dia com outro homem. E o povo de Israel estava assim, um dia com outros deuses, um dia com Deus, um dia com outros deuses. Depois nós vamos ver Joel, depois de uma praga de gafanhotos, Joel admoesta o povo para que se arrependa. Então existe uma praga de gafanhotos que devastou o plantio, né? Devastou o plantio e deixou o povo na miséria. E aí essa miséria só seria tirada do meio do povo a partir do momento que o povo se arrependesse. Então Joel foi levantado. E vamos entender por que profetas menores? Porque essas profecias, elas são básicas para o povo daquela época. Então Oséias, ele foi um profeta que Deus usou para aquele momento, aquela circunstância. Joel para aquele momento. Olha Obadias. Obadias profetizou juízo sobre Edom, um país vizinho de Israel. Então veja, aqui também é a mesma coisa. É por um povo muito restrito, para uma época restrita. Então primeiro vem Joel, depois vem Amós, depois vem Obadias, tá bom? Amós, durante um tempo de prosperidade, este profeta de Judá pregou aos ricos líderes de Israel sobre o juízo de Deus. Insistia em que pensassem
nos nobres e oprimidos, nos pobres e oprimidos, antes de pensar em sua própria satisfação. Então, quer dizer, é o povo novamente se voltando e se esquecendo do que Deus havia prometido. Obadias, aqui já falei. Jonas é o típico fujão, né? Jonas não queria pregar para a gente de Nínive, que era inimiga de seu próprio país. Quando finalmente levou a mensagem enviada por Deus, seus habitantes se arrependeram. Então Nínive se arrependeu. Nínive constantemente era conhecida como uma cidade terrível, de homens bárbaros que arrancavam cabeça, que arrancavam pele, que se tivesse álcool naquela época jogariam álcool nas costas da pessoa e ateariam fogo, enfim, era um povo muito bárbaro, certo? Depois Miqueias, a mensagem de Miqueias para Judá era de juízo em vez de perdão, esperança e restauração. Olha novamente Judá. Percebam que a chave de tudo está em Israel e Judá. Israel e Judá. Nós vamos entender isso por quê. Certo? Então, Miqueias também foi usado para aquele curto período de Judá, um juízo para Judá. Ainda temos mais aqui 6 profetas. Naum anunciou que Deus destruiria o povo de Nínive por sua crueldade na guerra. Queridos, aqui em Jonas, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu e Deus abençoou esse povo. Mas aqui em Naum, esse povo voltou a fazer tudo o que fazia antes. Então, Naum foi levantado para predizer, para anunciar a destruição de Nínive. Depois disso, Abacuque, este livro apresenta um diálogo entre Deus e Abacuque sobre a justiça e o sofrimento. Então, Abacuque, ele vai expressar o mais puro sentimento de questionamento. Falar, Deus, o porquê? O que o Senhor quer? Onde está o nosso erro? O que nós estamos fazendo de errado? Então aqui é um diálogo muito bonito, muito interessante. Sofonias anunciou o dia do Senhor que traria juízo a Judá e as nações vizinhas. Veja que aqui, Miqueias já foi levantado para mostrar a Judá o juízo que Deus haveria de pôr sobre eles. Porque Deus mostra ao longo da história que ele avisa várias vezes antes de executar qualquer coisa. Então, Sofonias também foi levantado para mostrar o dia do juízo. Mas o povo, como sempre, acaba se dando as costas. Ageu é um outro profeta muito interessante. Depois que o povo voltou do exílio, de que exílio que nós estamos falando? Desse aqui, depois que o povo voltou do exílio, né? Depois que o povo voltou do exílio, Ageu admoestou para que dessem prioridade a Deus, reconstruíssem em primeiro lugar o templo, mesmo antes de construir suas casas. Ou seja, a urgência maior não era construir a sua casa, mas a urgência maior era ter comunhão com Deus. Primeiro vocês voltem à comunhão comigo, depois constroem as suas casas. Zacarias, como Ageu, Zacarias instou, o povo a reconstruir o templo, assegurando-lhes a ajuda e bênçãos de Deus. Suas visões apontavam para um futuro brilhante. Então, quer dizer, o povo que estava seguindo os conselhos de Ageu teria um futuro brilhante. E aí Zacarias foi levantado para mostrar a esse povo. E por fim, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Após o retorno do exílio, o povo voltou a descuidar de sua vida religiosa. Malaquias passou a inspirá-los novamente, falando-lhes do dia do Senhor. Então, quer dizer, você sempre vai encontrar esse contraste do povo de Deus. Ora com Deus, ora sem Deus. Ora com Deus, ora sem Deus. Certo? Então, nós encerramos aqui essa primeira etapa. Acredito que nós vimos bastante assuntos interessantes. Esse é o esqueleto básico da teologia bíblica, numa linguagem bem simples. Aqui está o meu e-mail. Se você quiser mandar, Davi
pei@gmail.com. Quiser mandar um e-mail para mim, tirando dúvidas, acrescentando ou até mesmo me corrigindo, né? Eu sei que eu falei aí uma hora dessas, primeira Efésios, alguma coisa assim.